Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde, galera. Boa tarde, Letícia. Estamos aqui para a nossa realização da nossa aula de número 32. A aula 31, excepcionalmente, não aconteceu por causa do meu problema de saúde, que felizmente foi superado, né? Eu tive uma pedra no rim, tive muitas dores. Na segunda-feira à noite, fui numa urgência do hospital, tomei medicação e lá fazendo um exame chamado tomografia, que é uma imagem, né? Foi mostrada a presença de uma pedra no rim, tinha 4,2 milímetros a pedra. E aí comecei a tomar medicação para ver se expelia, e felizmente ontem pela manhã, final da manhã, a pedra foi expelida. Não tem ideia do alívio que está dando saber que não vou ter mais aquelas dores tão pesadas, tá? Hoje, a aula de hoje, a gente deve falar sobre função logarítmica, né? Sim, aí por causa desse problema, eu não dei não só aula de terça, como também não tive condição para dar aula de quarta-feira do alicerce pelo mesmo motivo, né? Eu estava com a pedra ainda e estava com algumas dores, né? Mas, felizmente, está tudo normal e a partir de agora normaliza. Acho que foi a semana, nos últimos 3 meses e meio, quase, né? Mais de 3 meses, foi a semana que nós tivemos menos contato, né? Só agora esse contato na sexta-feira. Então, de todas as semanas até agora, foi onde tivemos menos aulas. A aula que eu não pude dar de forma síncrona, né? Eu falaria de bases, né? Onde eu falaria da base 10 da base neperiana. Felizmente, então, não podemos ter, mas pelo menos eu passei a aula síncrona que eu tive com a ADM do mesmo assunto. Espero que vocês tenham visto. E, tendo alguma dúvida sobre esse assunto, vocês perguntam, tá? E a aula de hoje, vamos falar sobre as funções logarítmicas, tá? Algum de vocês gostaria de fazer algum comentário? Tem algo a perguntar ou a falar? Bem, o silêncio acho que parece que não. Então, eu vou começar a aula compartilhando a minha tela com vocês, tá? Ei, vamos combinar para a próxima terça-feira todo mundo voltar a abrir os vídeos? Para a gente voltar a se ver? Pode ser? Pronto, professor. Eu abro a câmera e boto um papel na frente assim, fica massa. Tudo bem. Você use da ferramenta que quiser, mas pelo menos o papel que está na frente de Ítalo a gente vai ver. Tá? Na próxima terça, então, a gente volta a abrir câmeras, tá? Para a gente se ver novamente. É bom ver vocês, tá? É muito bom ver vocês. Pronto, tela compartilhada. Eu costumo começar a aula pelo planejamento. Está aqui o nosso planejamento. Vou aproveitar o planejamento para fazer um aviso já. Qual? Tá aqui a nossa... Aqui essa aula, né? Acabou não acontecendo, né? Você sabe os motivos. E estamos aqui na aula do dia 17 para falar de função. Aí, só tem um detalhe aqui agora, né? A aula de terça tá normal, mas a aula de sexta-feira da semana que vem, o que é que vai ter na sexta da semana que vem? Vai ter o quê, pessoal? Spotec, né? Spotec. Isso. Então, não teremos aula, tá? Então, essa aula que seria no dia 24, sobre inequação, ela fica aqui para essa outra aula aqui, do dia 28. Então, atenção, dia 28, no dia 28, vocês, hoje é dia 17, sexta-feira. Aí, no dia 21, vocês entregam a P7. Aí, no dia 24, apesar de não ter aula, eu libero a P8, só com intervalo de 3 dias. Normalmente, o nosso intervalo aqui é de 7 dias. E de 21 para 24 só tem 3 dias. Aí, no dia 24, eu libero a P8. Aí, na terça-feira seguinte, a gente vai ter a nossa última aula. E vocês aí entregam a
a P8 no dia 1º, tá? E nesse dia 1º, eu já vou liberar aqui para vocês a prova final, tá? Então, a finalização do curso vai ficar, então, aqui para o dia 5 de outubro, né? E aí já vou adiantando, hein? A prova final vai ser liberada no dia 1º e a data de entrega vai ser menor, hein? A data limite vai ter que ser dia 5, tá? Então, só vai ser dado 4 dias para fazer a final, tá? Eu acho que há espaço para isso, porque esse prazo é bastante longo, né? 4 dias é muita coisa ainda, né? Mas, de antemão, já vou avisando que nessa prova final, ela ela deve ter provavelmente 8 questões, uma questão de cada prova das 8 que nós fizemos, viu? Então, já vou adiantando que nesse dia aqui eu libero a final, tá? Qualquer coisa eu posso até liberar um dia antes, liberar na véspera, se for o caso. Antecipar aqui para o dia 30, né? Mas de antemão, temos aqui a nossa data limite, eu tenho que finalizar tudo até o dia 5. Então, na verdade, eu vou aceitar receber no dia 5, mas eu vou ter que corrigir, só vou conseguir corrigir, acho que no dia seguinte, tá? Alguma pergunta, pessoal, sobre a nossa programação? Oi, professor. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Professor, tá escutando? Então tá. Surgindo pergunta, vocês façam ao longo da aula, tá? Mas é isso. A nossa aula de hoje vai ser sobre função logarítmica. A nossa aula de terça-feira que vem vai ser sobre equação logarítmica. A aula de sexta não haverá, que vai ser Spotec. A aula da terça seguinte é inequação logarítmica. E essa é a data da entrega da final, tá certo? Desculpa, da P8. E nesse mesmo dia da entrega da P8... Oi? Tá me escutando? Tô escutando, mas você tá atrapalhando. Eu tinha uma pergunta para fazer, só que meu áudio tava... Agora eu entendi. Beleza. Se tem pergunta, joia. Beleza. Diga aí. Professor, o senhor pode me explicar se essa prova final ela vai dar alguma nota, alguma média? Ela vai servir de qual modo pra gente? A prova final é uma prova como uma espécie de recuperação, onde ela vale 100, da mesma coisa, da mesma forma que as outras. Entendi. Ela é uma prova, como qualquer outra, valendo 100, e o quanto você precisa é mais ou menos, né? Tem que ser calculado, mas você tem a possibilidade da prova final. São 5 contas diferentes para saber quanto precisa na final, tá certo? Porque essa nota da final, ela pode substituir a nota da P1, ela pode substituir a da P2, ou a da P3, ou a da P4, ou, o que é mais provável, você faz a média anual das 8, né, dos 4 bimestres, chega uma média final, e aí a nota da prova final, somada com a sua média anual, tem que dar média 60. Então, um exemplo bem simples. Se você teve média anual 50, então, para ter média 60 anual, você precisa da prova final de 70. Então, se você ficou 10 pontos abaixo da média 60, você vai precisar compensar esses 10 pontos na final, tirando 70. Se a sua média anual foi 40, por exemplo, você vai ter que tirar na média final 80. Esse seria o cálculo básico. Só que pode acontecer também, da final, substituir qualquer uma das notas dos 4 bimestres, se beneficiar o aluno, né? Então, o que ficar melhor para o aluno é o que é feito com a média, tá? Da mesma forma que eu liberei para vocês quanto vocês precisavam no 4º bimestre, assim que eu corrigir a prova do 4º bimestre, então assim que eu devo receber aqui a P8 no dia 1º, vou tentar antecipar para dia 30, eu acho. Eu vou combinar com vocês, mas acho que eu vou antecipar para o dia 30 aqui. Então, receber para o dia 30, e aí eu tento no dia 1º, ou estourando dia 2,
de outubro, liberar essa nota. Aí a pessoa já recebeu a final lá no dia 30, ou no dia 1º, vamos ver qual dia que eu vou colocar. Aí ela já começa a fazer a prova, não fica esperando o resultado não. Se ela desconfia que vai fazer final, ela já começa a fazer a prova. Aí eu vou dar o resultado com 1 ou 2 dias depois que eu receber a P8. E aí, recebendo, tendo essa nota, aí a pessoa vai ter certeza ou não se vai ter que entregar para mim a final ou não. Se não precisar entregar, não tem problema. E se precisar entregar, ela entrega, e a data limite de entrega vai ser o dia 5 de outubro. Mais pergunta? Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Emanuel, melhorou, piorou, ficou na mesma? Não, professor, eu entendi o que o senhor quis dizer com a prova final. Eu pensava que era meio que se fosse, por exemplo, um teste, tá entendendo? Mas é meio que funciona como uma recuperação. É uma recuperação. A gente não tem o que chamam de recuperação, não tem. Tem só essa prova final. Sua chance de recuperar o que você teve no ano. Agora, detalhe, quem teve média anual abaixo de 20, nem faz final, tá? Por quê? Alguém pode dizer por quê? Porque não tem como recuperar. Não tem como recuperar, porque mesmo que tire 100 mais 20, né? Ela teve média 18. 100 mais 18 dividido por 2 não chega a média 60. Então, só faz sinal quem ficou com média anual entre 20 e 60. A maioria de vocês está com média acima disso, né? Entre 20 e 60. Só aqueles que não entregaram atividade nenhuma que já estão que nem final poderão fazer. Ou seja, o sistema, na hora que eu botar as notas dos quatro bimestres no SWAP, o sistema não vai nem permitir acesso à final por causa da média anual abaixo de 20, tá? E quem conseguir, né, nesse dia, né, vai entregar para mim dia 28. Quem conseguir entregar, desculpa, 28 não, né, dia 30, entregar a P8 e conseguir a média, a 60 ou acima de 60, não precisa fazer final. Mais alguma pergunta? Posso começar a aula, então? Pode? Então, vamos lá. Professor, Diga. daqui para frente a gente ainda vai ver matemática em si, a matéria. No primeiro ano, não, mais. Tá? Tá certo. No primeiro ano, não. Então, a gente termina a matemática agora nesse primeiro semestre. Ou seja, o segundo semestre não vai ter matemática. Por conta desse esquema de módulos, tá? Quando voltar ao sistema presencial, isso deve mudar, né? Mas isso para o próximo ano letivo. Esse ano letivo não vai dar, não, tá certo? Esse ano letivo, matemática 1 é só no primeiro semestre letivo, que é esse que termina agora no início de outubro, tá? Bom, estamos aqui na aula 32. Vamos falar hoje sobre o quê? Função logarítmica. Bem, para eu definir uma função algebricamente, tá faltando eu colocar o quê, pessoal? Aqui. O que é que tá faltando? O domínio. O domínio e o contradomínio, não é isso? Qual foi o domínio e o contradomínio que a gente usou em todas as funções que estudamos até agora? Primeiro grau, segundo grau, todas as funções do primeiro grau, função do segundo grau, função modular e função exponencial. Qual foi o domínio que a gente utilizou nesses 4 tipos de função anteriores aqui, pessoal? Por os reais. Por os reais, exatamente. E as funções eram de R e o contradomínio também era real, né? Não era verdade? Fazíamos isso aqui. Primeira pergunta. Posso usar o domínio real aqui na função logarítmica? Sim ou não? Não.
Oi? Não. Por que não? Qual o motivo? Porque para ser uma função logarítmica tem que ser um número acima de 1. Ah, não é verdade. Você está falando de quê? De que parte da função? Você está falando disso aqui, é? Como é que chama isso aqui, pessoal? É Isso o aqui é o quê? logaritmando. É o logaritmando. Qual é a condição de existência para o logaritmando? Ele tem que ser maior que 1. Não, não é essa a condição. Qual é, pessoal? Não ser, ser positivo? Exatamente. Logaritmando Fora tem o que ser... zero, né, professor? Oi? Fora o zero, né? No caso, os não negativos. Não, são os positivos mesmo. Ou seja, se eu estou dizendo que é positivo, eu já estou tirando o zero, não estou não? O zero é positivo? Não, ele é neutro. Então, se eu falar positivo, eu já estou tirando o zero. O Tá. logaritmando deve ser positivo. Ou seja, qual é o maior domínio que eu posso atribuir aqui para a função logarítmica, pessoal? Então, quem é ele? O maior domínio possível, pessoal. Quem é? Reais o quê? Como é que seria? Positivo. Positivos, exatamente. Então, você bota aqui o asterisco, né? Você bota aqui o asterisco e o mais. Pronto. Aí você tem todos os números positivos, reais positivos, todos os reais positivos, você pode atribuir como... Então, esse aqui é o domínio máximo. Fique bem clara essa informação. Aqui é o maior domínio possível que eu posso atribuir para a função logarítmica. E o contradomínio? Quem vai ser o contradomínio? É o valor de y, não é o contradomínio? Né? Qual é o maior possível que eu posso atribuir aqui? Enquanto o x é o logaritmando, o 3 é a base, não é? E o y, o que é? É a imagem, né? É a imagem, mas outra coisa também, do ponto de vista da definição, é o É o quê? logaritmo. É o logaritmo. Existe restrição para o logaritmo, sim ou não? Sim, Hein, pessoal? existe. Não, não existe. As condições de existência foram para o logaritmando e para quem mais? Ah, para base. Para a base. Base positiva e diferente de 1 e logaritmando positivo. Essas foram as condições de existência que nós estudamos. Mas eu coloquei alguma condição para o logaritmo, sim ou não? Não. Não. Consequentemente, qual é o maior contradomínio possível que eu posso ter, pessoal? Os reais. Reais. Reais, exatamente. Então, já temos aqui uma novidade em relação aos exemplos anteriores, né? Em relação aos exemplos anteriores, que aqui, nessa função, deixa eu reescrever aqui, nessa função logarítmica, o domínio máximo vai ser formado pelos reais positivos. E o contradomínio máximo vai ser formado pelos reais. Pronto. Então, refazendo aqui. Deixa eu fazer de novo. Ficou mal feito aqui. Só um instantinho. R mais asterisco, mandando para os reais. Pronto. Agora eu quero fazer o gráfico dessa função, pessoal. Como é que eu faço o gráfico de uma função? Atribuindo números. Atribuindo números que pertençam Domínio. Reais positivos. ao domínio, que no caso são os reais positivos. Exatamente. Então, por favor, sugiram para mim um valor que eu possa atribuir aqui e que eu consiga calcular. 9. Oi? 9. 9. Boa escolha. Por que o 9 é uma boa escolha? Porque a base é 3. A base é 3. 3 elevado a quanto que dá 9? Quanto, pessoal? 2. 2. Então, 9 manda para o 2. E com isso nós temos o primeiro ponto. Qual?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 6, 9. Tá aqui, o 9 mandando para o 2. Temos aqui o primeiro ponto. Outro valor? 3. 3. Se eu botar o 3 no lugar do x, vai ficar log de 3 na base 3. Quanto vale log de 3 na base 3? Vale 1. 1. Perfeito. 3. 3. Manda para o 1. Pronto. Próximo valor para eu atribuir. Oi? 27. 27. Eu poderia atribuir o 27. 27 mandaria para quem? Isso. 27 mandaria para quem? 3. Para o 3. 3. Só que 27 vai dar para marcar aqui? Fazer 27 divisões? Não. Estou lascado, né? Não. Então, embora esse ponto exista, no meu gráfico não está adequado para ser marcado. Beleza. Então, se eu não posso caminhar mais para cá, eu tenho que caminhar agora para cá. Depois do 3, outro valor? 1. 1. Perfeito. 1. 1 manda para quem, pessoal? 0. 0. Então, log de 1 na base 3 é 0, ou seja, 1 manda para o 0, e com isso nós temos o terceiro ponto que eu posso marcar, que é esse daqui. Esse ponto aqui eu posso marcar. Aí, se eu olhar aqui para esse gráfico, para essa tabelinha aqui, o que é que eu estou percebendo com o valor do y? Tá diminuindo de quanto em quanto? De 1 em 1. De 1 em 1. E o que está acontecendo com o valor do x, pessoal? Tá andando de 3 em 3. Está dividindo por 3. Não é essa a ideia, pessoal? Usando essa ideia, então eu consigo adivinhar quem vai ser o próximo ponto. Quem vai ser? 1/3. 1/3. E quem vai ser aqui do lado direito? O y. Depois do 0, quem é que vem? 3, 2, 1, 0. Quem é o próximo? 1. Menos 1. Menos 1. Em outras palavras, se eu substituir no lugar do x o valor 1/3, log de 1/3 na base 3 vai dar menos 1. Esse ponto eu já vou ter dificuldade de marcar. Por quê? Eu teria que dividir um intervalo aqui bem pequeno em 3 partes iguais, ó. E 1/3 é uma dessas partes. E 1/3 manda para menos 1. Mas com isso eu teria o quarto ponto. Quem seria o quinto ponto agora? Oi? 1 nono. 1 nono, exatamente. Manda para quem? Menos 2. Para o menos 2. Menos 2. Eu vou ter muita dificuldade de marcar, porque eu já não tenho nem como, né, dividir aqui em 3 pedaços. Mas vou tentar fazer ainda aqui. Pronto. Já temos 5 pontos e agora eu posso unir os pontos, sim ou não? Devo, porque entre o 3 e o 9 tem infinitos reais, entre o 1 e o 3 tem infinitos reais, entre o 1 e o texto tem infinitos reais e assim por diante, né? Como tem infinitos reais, eu vou unir os pontos. Então, vou unir aqui esses pontos e vai formar uma curva mais ou menos com esse formato aqui. O que vai acontecer com essa curva aqui, pessoal? Essa curva amarela, à medida que eu for caminhando para cá, o que é que vai acontecer com ela? Vai ficar mais perto do eixo Y. Exatamente. Ela vai se aproximar cada vez mais do eixo Y, mas vem a pergunta crucial. Essa curva amarela vai tocar no eixo Y, sim ou não? Não. Não vai tocar. Por quê? Se eu tocasse no eixo Y, quer dizer que eu teria um ponto
pertencendo ao eixo Y, como esse aqui. Mas o ponto que pertence ao eixo Y, qual é a ordenada dele, obrigatoriamente? 0. Desculpa, a ordenada não, a abscissa, né? A abscissa, 0. 0 manda para alguém. No caso aqui, 3, se fosse menos, né? Mas 0 não faz parte do domínio, pessoal. Olha o asterisco aqui. Consequentemente, não pode tocar. O domínio, o 0 não faz parte do domínio. E, consequentemente, ela não toca o eixo Y. Se a função amarela se aproxima do eixo Y, mas nunca toca nela, se aproxima do eixo Y sem tocar, eu posso dizer que nós temos o que objeto matemático, que já apareceu em outra função. O que é que nós temos agora? O quê? Assíntota. Uma assíntota novamente. O que é uma assíntota? É uma reta para a qual a função se aproxima sem nunca tocar. A novidade é que na função exponencial que nós estudamos antes, como essa daqui, ó, a assíntota era o eixo quem? A assíntota era o eixo quem? Y. É o eixo X. Então, a assíntota da função exponencial era o eixo X, que vinha a ser uma reta horizontal. Então, enquanto a função exponencial tem obrigatoriamente uma assíntota horizontal, a função logarítmica sempre vai ter uma assíntota o quê, pessoal? Vertical. Que no caso aqui vai ser o eixo Y. E a gente vai ver outros exemplos, não é obrigatório que seja sempre o eixo Y, não. Mas é obrigatório, sim, que seja sempre uma reta, sempre vai ser uma reta vertical. Pronto. Então, com essa informação de que a função se aproxima do eixo Y sem nunca tocar, ou seja, que temos uma assíntota vertical, a gente, então, percebe o comportamento da função logarítmica, né? Pronto. Então, acabamos de observar. Em relação ao crescimento, pessoal, o que é que podemos afirmar a respeito dessa função amarela aqui, dessa função logarítmica, pessoal? Ela é o quê? Como seria a classificação dela? Em relação ao crescimento, pessoal? Oi? Estritamente crescente. Estritamente crescente. Perfeito, exatamente isso. Essa função, então, ela vai ser estritamente crescente. Agora eu pergunto para vocês. Deixa eu ver se eu melhoro aqui um pouquinho. Esse crescimento que está aqui mostrado, ele vai ser um crescimento lento ou um crescimento rápido? O que vocês acham? Lento. Um crescimento muito lento. Por quê, professor? Ó, para aumentar 1 aqui, o x teve que variar de 2. Mas para aumentar de 1 aqui, o x já teve que variar de 6. Para variar 1 aqui, o x já teve que variar de 16. Ou seja, para aumentar, por exemplo, para o 27, né? Ó, o 27 estaria mais ou menos onde aqui? Eu nem vou marcar, mas ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tudo isso para mandar para o 3, ó. Ou seja, quer dizer que tem um ponto mais ou menos aqui, ó. Ó, mais ou menos aqui e aqui, ó. Ou seja, essa função aqui, ó, ela continua crescendo, mas ela cresce muito devagar. Muito devagar. Bota devagar nisso. Por que vale a pena frisar isso? Porque da mesma forma que nós comentamos que a função exponencial tinha um crescimento muito rápido, né? Então, um crescimento muito rápido. Aqui, na função logarítmica, o crescimento vai ser muito lento. E bota lento nisso.
Então, eu pergunto para vocês, quem é a imagem da função logarítmica, pessoal? Quais os valores que y recebe? Os reais. Exatamente. Porque se eu digo que ela é estritamente crescente, ela vai crescer infinitamente, né? Ela não possui assíntota horizontal, ao contrário da exponencial, que tem assíntota horizontal. Então, ela cresce indefinidamente, ela vai crescer, crescer. Só que ela cresce muito devagar. E continua crescendo sempre muito devagar. Tanto para cima, quanto para baixo. Para baixo é fácil de visualizar, que vai até o menos infinito. Mas aqui, para cima, também vai crescendo, 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 e não tem limite. Quanto maior o valor do x que eu botar, maior vai ser o valor do y. Então, o y nunca para de crescer, nunca, nunca. Então, o domínio, o contradomínio, a imagem, melhor dizendo, é formado pelos reais. Então, pessoal, existe uma ligação muito forte entre a função exponencial e a função logarítmica. Eu estou certo ou estou errado? É como se fosse o inverso, né, do logaritmo. Exatamente isso. Ó, se eu tiver a função f de x igual a, olha o par ordenado aqui, por exemplo, né? 3 elevado a x. Então, se eu tenho o domínio 2, na função 3 elevado a x, 2 manda para quem? 9. 2 manda para 9. 9. Essa é a função f. E quem é a função inversa? Mandaria quem agora? 9 mandaria pro 2. Que é exatamente quem? O ponto que nós temos aqui. Quer dizer que isso só aconteceu com esse par ordenado ou acontece com todos? O 1 manda para quem? Pro 3. O 3. E qual é o par ordenado que faz a volta? 3. O 3 manda para o 1. Tá aqui ele, ó. Não manda pro 0, não? Quem? O 1 não manda pro 0, não? Ah, é? 3 elevado a 1 dá 0, é? É isso que você tá dizendo para mim? Ah, não, foi mal confundido. Ah. Mas ali o x tá mudando pro 0. Eu estou falando da função f que está de vermelho. Ó. Ah, tá. Está de vermelho. Se eu faço 3 elevado a 1, dá quanto? 3. 3. E qual é a volta do par ordenado 1, 3? Qual é a volta desse par ordenado? Tudo pro 1. 3, 1. 3, 1 não está aqui, não? Zé Vitor? Agora tem mais um par ordenado. Já que você falou dele? 0. 0 manda para quem? Pro 1. Função de ida. 0 Pro manda para o 1. Né? 0 manda para o 1, porque 3 elevado a 0 dá 1. Qual é o par ordenado que faz a volta? 1 mandando pro 0. Ou seja, o que é que eu posso afirmar, então, sem medo de ser feliz? A função Inicial é a logarítmica é o quê? É a função contrária da função exponencial. A gente não usou esse termo, a gente aprendeu um conceito e tem um nome para a gente usar as palavras corretas na vida. Aí a função o quê? Inversa de quê? Da A função função. exponencial. Exatamente. E o contrário, a função exponencial pode ser a inversa da função... Professor, Oi. É. Diga aí. tipo, isso é por causa que as bichas são inversas já, né? Como é que eu posso dizer? Estou te aguardando. Pode formular a sua pergunta. As contas, eu me esqueci como é que é o nome. O logaritmo e a função lá exponencial é tipo o inverso, né? Aí, tipo, se a radiciação também não é a inversa de... Da potenciação, sim. Aí o E que daí? acontece se fizer a função da radiciação?
Vamos lá. Boa pergunta sua. Na verdade, ó, essa função aqui, ó, qual é a inversa dela? Como é que acha a inversa, pessoal? Qual é o procedimento que nós aprendemos? Troca quem? Troca quem? X por Y, não é assim? É ou não é verdade? É. E aí, se eu levar os dois lados ao quadrado, se x é igual a raiz de y, x ao quadrado é igual a raiz de y ao quadrado, não é, pessoal? E aqui cancela, não cancela? Cancela. Tá Y. E é a função inversa, então? X ao Essa quadrado. função que envolve radiciação, com o x estando na base, ó, é a função de segundo grau, que não deixa de ser uma potenciação aqui, não deixa? Não é verdade? Radiciação não virou potenciação? Ah, tá. Radiciação virou potenciação. Agora vamos ver isso aqui. Y igual a log de x na base 3. Como é que eu faço para achar a inversa, então? Troco quem? X por Y. Troca x por y. E agora isola y, né? Da mesma forma que a gente teve que isolar y aqui, vamos isolar y aqui. Para isolar y, o que é que eu faço agora? Uso o quê? Uso a definição. Qual é a definição do logaritmo? Definição, primeira aula, pessoal. O logaritmando y é igual a quem? Galera, definição de logaritmo. Logaritmando é igual a quem? Gente, se log de A na base B é igual a C, qual é a definição que nós aprendemos? A é igual a quem? B elevado a C igual a. Ou seja, o logaritmando é igual a base elevado ao logaritmo. Não é essa a definição? Sim ou não? Sim ou não, galera? É. Então, o logaritmando y é igual a base 3 elevado ao logaritmo x. E chegamos na função o quê? Exponencial. Exponencial. Provando, então, que a função inversa da logarítmica é a exponencial. Entendido, pessoal? E aí, legal o comentário da pergunta de Jobs, né? Porque aqui deixa claro a relação entre radiciação e potenciação. Aqui deixa clara a ligação entre logaritmação e potenciação. Só que a potenciação aqui é uma potenciação onde x está no expoente. A potenciação aqui é um x que ela está na base. Ficou claro, Jobson, a diferença das duas? Foi Ítalo, professor. Ou foi Jobson, disse que foi mal, Jobson. O Ítalo, ficou claro, Ítalo? Ficou. Eu fiquei com essa dúvida, sabe? Mas ficou claro agora? Ficou, agora ficou. Beleza, pronto. Agora, outra informação. Já que elas são inversas, né? Já que a função... Apagando isso aqui. Já que a função é log de x na base 3, uma função de R mais asterisco em R. Quem é a função inversa dela, então? Y igual a 3 elevado a x. Uma função que vai levar os reais nos reais positivos. Não acontece isso? Quem é domínio vira o quê? Contradomínio. E quem é contradomínio vira o quê? Vira domínio. Não acontece isso, pessoal? Né? A função f, ela leva de A em B. E a função inversa leva quem? De B em A, né? Tá claro, pessoal? Na sua representação algébrica, fiquem atentos, que está sendo obedecida. Mais uma coisa que eu comentei. Para ter inversa, a função tem que ser o quê? Tem que ser o quê?
bijetora. Essa função aqui, então, voltando aqui para a nossa função, essa função aqui, ela é claramente bijetora. Por quê? Por que ela é bijetora? Ela é sobrejetora porque a imagem é exatamente igual ao contradomínio, quer dizer que não sobra ninguém. E se você passa retas horizontais, todas elas vão cruzar a função logaritmo em quantos pontos? Apenas um. Em apenas um. Ou seja, ela também é injetora. Se ela é injetora e ela é sobrejetora, então ela é o quê? Injetora. A última coisa que eu tenho para falar, do ponto de vista gráfico, se eu fosse fazer nesse mesmo plano cartesiano, a função inversa da logaritmo, que é 3 elevado a x, o que aconteceria visual? Que propriedade geométrica nós iríamos observar aqui? Que foi até uma questão de prova nossa, hein? Da P3. Que propriedade, pessoal? A função identidade. Exatamente. Essa função que eu acabo de fazer aqui de azul é a função identidade. E foi uma pergunta da prova, hein? Da P3. A pergunta da prova foi: que propriedade geométrica possui a função f e sua inversa? Resposta: a função inversa, que é essa daqui, ela é como se fosse a imagem. Então, ela está mais ou menos aqui, ó. Opa. Ela está mais ou menos aqui. Passando aqui por esse ponto 0,1, pessoal. A função inversa, pessoal, não parece a imagem aqui, não parece um espelho, pessoal? Sim ou não? Das duas? Concorda ou não? Concordo. Não é verdade? Aqui é o objeto, como se aqui fosse o objeto. Como aqui fosse o objeto. E o que está de vermelho é como se fosse a imagem formada pelo espelho. Ou seja, continua a valer aquilo que eu falei, que uma função e a sua inversa são simétricas em relação a quem, pessoal? São simétricas em relação a quem? A identidade. A identidade. Então, tudo que a gente falou até agora continua valendo, hein? Tudo que a gente falou. Vamos dar um exemplo agora. Espera aí que deu uma travadazinha aqui. Pronto, destravou. Outro exemplo aqui. Se eu tivesse a função... Não, vou para cá. Se eu tivesse a função... Está aqui a função y igual a log de x, vou mudar aqui esse número, x menos 3 na base 2. Primeira pergunta, quem é o maior domínio que eu posso atribuir aqui, pessoal? Os reais. Qualquer real eu posso botar aqui? Então, logaritmando pode ser qualquer número real, é isso mesmo? Isso aqui é o logaritmando, ó. Os reais positivos. Os reais positivos. Epa, se eu atribuir x igual a 1, É um como é que eu fiz o intervalo. logaritmando? Os reais maiores que 4. Quase, Zé Vitor, mas tem um erro na sua afirmação. Você está considerando o 3,5 não serve, não? X igual a 3,5 não serve, não? Reais maiores que 3. Reais maiores que 3. Exatamente. Então, o que é que você deve fazer a partir de agora, quando um problema perguntar a você quem é o domínio máximo? Você deve pegar o logaritmando
Você deve pegar o logaritmando e afirmar que ele tem que ser o quê? Maior que zero. Maior que zero. Ou seja, x menos 3 tem que ser maior que zero. Se x menos 3 é maior que zero, x é maior do que quanto? Que 3. Que 3. Qual é o maior domínio possível, então, que eu posso atribuir? O intervalo que vai dar onde? Do 3. Até o mais. até o mais infinito. Exatamente. Esse é o domínio. Contra o domínio não tem problema. Continua a ser os reais, sempre. Então, primeira observação clara, que tem que ser percebida, é que o domínio máximo vai variar de exemplo para exemplo. Primeira afirmação. Outra pergunta. Quem vai ser a assíntota desse exemplo? Qual deve ser a reta vertical que a função vai se aproximar, mas nunca vai tocar? O 3. O 3, exatamente isso, o 3. Por quê? Eu não posso atribuir o 3. Não é verdade? É só olhar para cá, eu não posso atribuir o 3. Então, a assíntota vai ser o 3, ó. Então, eu já posso traçar aqui uma reta vertical, ó, para indicar que a função vai se aproximar sem nunca tocar. Então, vamos lá. Bons valores agora para atribuir. Um bom valor é o 5, porque o 5 é um bom valor. 5 menos 3. 3. É 2. E log de 2 na base de 2, dá quanto? Dá 1, né, pessoal? Log de 2 da base de 2 dá 1, não dá? Né? Se você atribui 5, fica 5 menos 3. 5 menos 3 é 2. Log de 2 na base de 2 vale quanto? Vale 1, né? Vale. Então, 5, que está aqui, manda para o 1. Aqui está o primeiro ponto. Ó. 7 também é bom. Outro valor bom, qual é? 7. 7. 7 é outro bom valor, porque manda para quem? 2. Para 2. Porque vai ficar 7 menos 3, vai dar 4. E o log de 4 na base 2 é 2. Por isso que dá 2 aqui. 7 manda para 2. 7 manda para 2. Com isso temos o segundo ponto. Outro ponto. 11. 11. 11 é um bom número também. Por quê? 11 menos 3 dá 8. E o log de 8 na base 2 dá quanto? 3. 3, né? Então, o 11, eu vou ter que fazer uma divisãozinha a mais, ó. 7, 8, 9, 10, 11. Mas esse dá para fazer 11. 11 manda para o 3. E aqui eu tenho que botar de amarelo. Foi mal aqui. Pronto. 11 manda para o 3. Outro valor. Agora para cá. Outro, pessoal. 4, né? Quanto é que dá o log de 4 menos 3 na base 2, pessoal? 0. Zero. 0. Tá aqui, ó. Esse é o 4. Outro valor agora. Indo para cá de novo. 3,5. Por quê? Quanto é que dá 3,5 menos 3, pessoal? Dá meio, não é isso? 0. Dá meio, né? E quanto é o log de meio na base 2? Quanto? Menos 1, né? Então, 3,5, que é a metade desse intervalo, manda para o menos 1. Já dá para ter a cara do gráfico, pessoal? Se eu unir os pontos, o que vai acontecer? Vou unir, hein? Ó, esses 5 pontos que eu já fiz. E ela vai se aproximar da assíntota vermelha sem nunca tocar. Então, quem é a assíntota nesse exemplo? 3. A reta vertical, x igual a 3. Então, se você quiser olhar para a assíntota, basta ver o domínio máximo.
Se você tivesse sido dado o domínio máximo, você já consegue dizer quem é a assíntota de imediato, só com a equação algébrica dada. Outra pergunta. Qual seria a lei da função inversa? Agora, o que é que eu tenho que fazer para achar a lei da função inversa? Primeiro passo, qual é? Troca? X por Y. Y por Isso. X. Pronto. E agora, faz o quê? Usa o quê agora? Usa o quê? Propriedade. A definição de logaritmo. Qual é a definição de logaritmo? Primeira aula de logaritmo. O que é? Logaritmando é igual a quem? Quem é o logaritmando, pessoal? O logaritmando quem? Y menos 3 é igual a quem? 2 elevado a x. 2 elevado a x. Aí isola y agora. Está aqui a lei da função inversa. Que provavelmente deve ser, se eu fosse desenhar ela, eu teria que usar como assíntota agora, ó, a assíntota agora é o 3, ó. Só que é uma assíntota horizontal agora. Deve ser uma função 0 vai mandar para 4. Pronto. Uma função mais ou menos assim. E, de novo, tem como espelho, novamente, sempre quem? Sempre quem é o espelho? A função? A função, o quê? Identidade, exatamente. Então, esse exemplo é muito bom para a gente perceber que nem sempre a assíntota vai ser o eixo Y. Tá? Então, na verdade, você tem que olhar para o logaritmando. Você vai descobrir a assíntota igualando o logaritmando a zero. Toda vez que você igualar o logaritmando a zero, você vai descobrir quem é a assíntota, viu? Tá claro, pessoal? Então, nos próximos exemplos, um exemplo mais complicado, se você quer saber quem é o logaritmando, quem é a assíntota, desculpa, você pega o logaritmando igual a zero. E o outro comentário que merece, e outro exemplo que merece ter relevância, é quando a função tiver base entre 0 e 1. Por exemplo, a base meio. Eu pergunto a vocês, quem é o domínio máximo desse exemplo aqui? E aí, galera, quem é o domínio máximo? Reais? Positivo de novo, né? O logaritmando voltou a ser só x aqui, ó. Vamos fazer o gráfico desse exemplo. E esse exemplo vai ter uma novidade em relação ao anterior. Que é o seguinte. Na hora que eu começar a atribuir valores para x, vamos lá. 1 manda para quem, pessoal? Quanto é o log de 1 na base meio? Meio. Não. 1 elevado a quanto que vai dar? Meio elevado a quanto para dar 1? Gente, qualquer número elevado a quanto que dá 1? 0. Então, 1 manda para 0. Daqui é o primeiro ponto. Ó. Esse ponto está igual ao anterior, do primeiro exemplo. Outro valor que eu saiba calcular. Meio. Quanto é o log de meio na base meio, pessoal? 1. Então, meio, que está aqui na metade, aqui é o 1. Meio está aqui na metade. Manda para o 1. Outro bom valor para atribuir, qual é? Outro, pessoal. 2 é um bom valor, né? Por quê?
Quanto é o log de 2 na base meio, pessoal? Meio elevado a quanto? Que dá 2? Meio elevado a quanto, pessoal? Meio elevado a menos 1, né? O expoente negativo faz trocar a fração. Qual é a resposta? 2, né? Então, log de 2 na base meio vale menos 1. Ou seja, continua aquela historinha dos exemplos anteriores, em que a imagem vai andando de um, pode ir andando de 1 em 1. É o jeito mais fácil de você visualizar vários pontos perto um do outro. Então, quem é aqui? 2 manda para o menos 1. Vamos marcar esse ponto. Deixa eu apagar esse 1 e esse 2, senão vai ficar confuso aqui. Vou botar esse 1 e 2 aqui para cima. Pronto. Quem seriam os próximos pontos, pessoal? Diga o próximo aí. Para cá, quem seria o próximo ponto? Aqui está sempre dobrando, pessoal. Está sempre dobrando, ó. Meio, 1, 2, quem é o próximo? 4. 4. E aqui vai sempre diminuindo de 1 em 1. Quem é o próximo? Menos Menos 2. Então, quer dizer que o 4, que é esse cara aqui, vai mandar para o menos 2. E quem seria um ponto agora para cá? Menor que meio. Quem seria? 1/4. 1/4. E 1/4 vai mandar para quem? 2. Dá 2. Ou seja, log de 1/4 na base 1 meio vale 2. Por quê? Porque meio elevado a 2 é meio vezes meio é 1/4. Então, 1/4 leva para o menos 2. 1/4 já vou ter dificuldade de marcar, bem grande, ó. Muita dificuldade, já está muito pequenininho. Pronto, já tenho 5 pontos. Se eu unir esses 5 pontos, vai formar uma função mais ou menos com essa aparência aqui. Ou seja, o eixo Y volta a ser a assíntota. Estou certo ou estou errado, pessoal? Não é verdade? Ou seja, essa função amarela vai se aproximando do eixo Y, vai se aproximando do eixo Y sem nunca tocar. Então, a assíntota volta a ser aqui, nesse exemplo, o eixo Y. E aí, essa função agora, que eu acabo de fazer, ela é crescente ou ela é decrescente, pessoal? Como classificaríamos em relação ao crescimento? Oi? Estritamente o quê? decrescente. Decrescente, exatamente. E por que ela foi o primeiro exemplo decrescente, pessoal? Por causa de quem? A base. Da base. Qual vai ser o nosso critério para saber se a função logarítmica vai ser crescente ou decrescente? Toda vez que a base for o quê? Tiver entre quanto? Entre 0 e 1. Entre 0 e 1, ela vai ser o quê? Decrescente. Decrescente. E toda vez que a base for, não é esse caso não, mas os casos anteriores, toda vez que a base for maior que 1, ela vai ser o quê? Crescente. Isso já tinha acontecido com que função? Exponencial. Pois é a mesma coisa agora. Mesma coisa. A base vai definir. Se a base está entre 0 e 1, estritamente decrescente. Se a base é maior que 1, estritamente crescente. Uma questão típica de uma prova minha, que pode vir na P8, ó. Eu pego aquela questão lá das afirmações, log de x na base n sobre n mais 1, onde n é o número da chamada. Aí eu afirmo lá, esta função é estritamente crescente. Não. É estritamente crescente. Verdade ou falso? Falso. Por que falso?
Porque como o N é o mesmo número, né? Aí N tá N em cima e N embaixo. Aí com mais um ali, o de baixo vai ficar maior, né? Aí vai ficar um número menor que 1. Então, N é menor do que N mais 1, não é isso? O numerador Exatamente. é menor que o denominador. Toda fração que o numerador é menor que o denominador é uma fração maior que 1 ou menor que 1? Menor que 1. Então, N sobre N mais 1 é menor que 1. Se é menor que 1, tem que ser estritamente o quê? Decrescente. Decrescente, o que torna essa função, essa afirmação aqui que eu falei antes, falsa, né? Não vale essa afirmação. Essa é a típica função lá com a cara das minhas questões da prova. Pronto, é isso, pessoal. Chegamos à nossa hora, não vou prolongar mais, né? Mas completamos a nossa 1 hora de aula aproximadamente, porque eu entrei atrasado. Peço desculpa pelo meu atraso. Falamos sobre alguns gráficos, né? A aula que eu dei agora está parecida com o vídeo da playlist, sim ou não? Aula parecida, pessoal? Sim ou não? Um pouquinho parecida, mas lá tem mais coisas, né? Lá eu dou mais exemplos, né, Zé Ítalo? Na aula. Em compensação, na aula 5 de agora, eu falei mais sobre a questão da inversa, né? Concorda? Concordo. Lá na aula da playlist, eu falo pouco sobre a questão da inversa. Então, essa aula aqui eu falei muito sobre a questão da inversa, tá? Gente, então, é isso. Perguntas sobre a aula de hoje? Coisas que entenderam, que não entenderam, ou qualquer coisa que mereça comentário. Nenhum comentário? Nenhumzinho? Na ausência de comentários, então, parece que a gente já pode terminar a aula, né? É isso? Eu agradeço a presença de vocês. Fizemos a nossa aula 32. A aula 31 tivemos um problema. Fizemos gráfico e a prova que eu vou disponibilizar na quinta da semana que vem, ou na sexta da semana que vem, ou seja, daqui a uma semana, que vai ser a P8, nós já teremos questões de fazer gráfico de função logarítmica, tá certo? Agradeço a vocês e vou encerrar a nossa aula.